Bom dia, crianças! Hoje a gente vai dar continuidade na nossa disciplina de língua portuguesa. Nós falaremos sobre notações léxicas. Nossa, que nome difícil, né, de falar léxica. Essas notações léxicas, para falar assim a verdade, o que são as notações léxicas? São, na verdade, os acentos. O acento agudo, o acento circunflexo, o tio, o grave, a cedilha e o hífen. São 6 ao todo. Então, vamos lá. Agudo, circunflexo, tio, grave, cedilha e hífen. Ok? São essas 6. Então, a partir dessas 6, a gente vai definir como é que é escrito e eles são importantes para a gente poder definir. Por exemplo, o vovo do vovô e da vovó. Vovó é com acento agudo e vovô é com acento de chapeuzinho, circunflexo. Um acento, ele vai determinar uma palavra que não tenha nenhum sentido com a outra. Lembra que a gente fez esse exercício dentro da sala de aula? Algo parecido que até uma criança esqueceu de colocar um acento e acabou que a palavra virou outra que não tinha nada a ver com o que eu tinha pedido. Então, o acento, ele muda totalmente o que a palavra significa, o significado da palavra. O livro, ele traz alguns exemplos pra gente, né, sobre a importância de cada acento. Ele vem falar, por exemplo, o acento agudo. Quando que ele é usado e como que ele é usado? Acento agudo é usado para assinalar as vogais tônicas, o A, o I e o U. Por exemplo, cajá, lírio, baú. As vogais tônicas abertas, o E e o O. Por exemplo, avó, café. Tá vendo que é mais aberto? Ao contrário de cajá, lírio e baú. São vogais tônicas mais fechadas, né? E acento circunflexo. Ele sempre indica a letra mais fechada. Por exemplo, vovô. Ele não é mais fechado? Vovô, vovó. Olha a diferença do fonema, né? Tanto que muda de uma letra para outra. O grave, o acento grave, ele é usado para a união de duas letras A. Por exemplo, vou à cidade. A pessoa vai à cidade. Dei pipoca à menina. Também é com acento grave. Qual que é o acento grave, professora? O acento agudo é para esse lado e o acento grave é para o lado oposto do agudo. E só é usado na letra A, somente na letra A. O cedilha, ele é usado antes das vogais A, O e U. Por quê, professora, que eu não vou colocar ele antes da vogal E e da vogal I? Porque o sé e o si não precisa da cedilha para ter som de sé e si. Outra coisa, nenhuma palavra começa com cedilha. Não existe palavra no dicionário brasileiro que comece com cedilha, tá bom? Importante isso daí. Exemplos de cedilha: caça, poço, açude. E o hífen? O hífen, ele é utilizado para separar as sílabas de uma palavra. Exemplo, separa tu, separa do. Lembra, né? Paz, separa sa, separa ro. Ligar palavras compostas. Exemplo, couve-flor, tico-tico, que a gente usa o hífen no meio dessas palavras. E letra C, ligar o pronome oblíquo ao verbo. Exemplos, mandei-lhe, viu. São exemplos de palavras que a gente vai utilizar essas 6 notações léxicas. Nas atividades da página 51, 52 e 53, vocês vão responder exatamente sobre as notações léxicas. Quais são as notações léxicas? Acento agudo, circunflexo, grave, tio, cedilha e hífen. São palavras que vocês vão escrever com esses seis acentos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Vocês podem me chamar. Essa foi a aula do dia 25 de março e eu estou aqui disponível para vocês, tá bom? Obrigada, beijinhos e até a próxima.